Olá a todos. Hoje eu vou fazer um vídeo com as novas funções do robô e vou começar pelo simulador do robô que está aberto. Que acredito que a maior novidade do simulador agora é a opção de você poder escolher até 20.000 candles para poder fazer as simulações, né? Então antes tinha apenas 1.000 candles no máximo, aí foi adicionadas outras opções: 2.000, 4.000, 8.000, 10.000 e 20.000. Se você usar 20.000 candles, por exemplo, num gráfico de 4 horas, são 80.000 horas de informação que ele busca do histórico lá da Binance para poder fazer a simulação. Então, acredito que dá para ter um backtest bem poderoso, bem interessante. Bom, voltando ao robô, vou dar uma pincelada nas novidades. A primeira tem a ver com o flash price, né? A novidade seria o seguinte: agora ele tem um tipo 7, que seria o Didi Index. O que é o Didi Index? É a agulhada de Didi. Já existe o indicador no robô, então eu coloquei isso como uma detecção de pump, no caso, né, no robô. A princípio, a entrada dele, a partir do momento que ele detecta o cruzamento das três médias móveis que o Didi Index tem, né? Que é a média móvel de 3 acima da média móvel de 8, em cima da média móvel de 20, saindo num corpo real de candle, né? Isso caracteriza o Didi Index. É por isso que se chama agulhada, que parece que são três linhas saindo de uma agulha. Eu faço a entrada por Ishimoku. É assim que ele funciona. Se detectar isso no gráfico horário, eu faço a entrada por Ishimoku. Então, é mais uma opção de detecção no flash price. Deixa eu gravar. Opa, deixa eu desativar aqui o flash price para mostrar as opções adicionadas. Vou escolher uma moeda qualquer. A segunda alteração que foi feita seria após a operação. Vou dar um exemplo. Estou para comprar aqui a ADA, por exemplo. Depois do momento que eu compro, eu quero que dê o play no slot 2, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, a ADX está programada para vender. Eu quero que a partir do momento que ele compra na ADA, né, eu posso operar, não importa se é comprar ou vender, eu escolho qual operação vai estar lá. Eu dou o play no slot 2 com a estratégia que está definida lá. Então, digamos que eu coloquei comprar, pausar. No momento que ele comprou e pausou a ADA, ele automaticamente vai dar o play no slot 2, que foi o que eu configurei aqui, né? Play no slot 2. E para fazer as operações pertinentes a esse slot. Então essa seria uma das alterações. Outra alteração definida nessa versão é a confirmação de MM, né, de médias móveis. Então, como que funciona? Se eu marco que eu quero usar algum tipo de confirmação, então, por exemplo, eu coloco aqui que eu quero fazer usando Bollinger Bands, né? Mas eu quero que ele faça usando a confirmação de média móvel. Quando eu marco a confirmação de média móvel, eu tenho que ir na aba de Custom Average e definir qual média móvel eu quero para usar como confirmação, entendeu? É a média móvel 1, a média móvel 2 é desprezada. Então eu escolho, por exemplo, uma EMA, se eu quiser, com um período de, digamos, sei lá, 70, e usar valor como confirmador. O que vai significar? Eu estou usando o Bollinger Band. Ele só vai comprar se na média móvel de 70 o preço estiver abaixo dessa média móvel de 70, entendeu? Esse valor de 70 eu chutei aqui, tá? Isso aí vai da sua estratégia. E só vai vender quando bater na banda superior da Bollinger Band, por exemplo, né? Vou colocar aqui também no Bollinger Band. Só vai vender quando bater na banda superior e o preço estiver acima da média móvel EMA, né? Ou estou usando a EMA, acima da média móvel EMA de 70. Então é assim que funciona. A próxima alteração seria o stop móvel com distância. O stop móvel já é um stop que já existia no robô, né? Que seria aquele stop que, ao ser marcado, a partir do momento da compra, se subir um satoshi, o stop movimentava para cima um satoshi também. Então ele seguia sempre essa mesma distância. Então, se subiu, digamos, 1%, ele sobe o stop 1%. Agora, com a distância,
ele muda um pouco isso, porque você define o quanto subir e a partir de quanto. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 3%, eu tenho um stop de 5%. Então, a partir do momento que ele comprou, subiu 3%, aquele stop que era 5 vai virar 2, porque ele vai subir 3%. Então, é assim que ele se movimenta agora. Ele sobe de passos em passos, não de satoshi em satoshis. Seguindo sempre aquele movimento que, se você começa, até tem aqui marcado, se você começa a operação vendendo, o stop imóvel não funciona, porque ele não tem a operação anterior. Então, a partir do momento que ele faz a primeira compra, na próxima venda, que ele usa esse stop calculado. E se a operação anterior de venda foi cancelado, então na hora que ele for fazer de novo essa venda, aquele stop calculado também foi cancelado, ele não usa. Ele usa o stop fixo, que está definido. Vamos para a próxima alteração. Bom, agora continuando essa sequência de alterações, vou mostrar dois indicadores novos que foram colocados no robô, né? Que é o High-Low e o canais de Keltner. Vamos começar com o High-Low. High-Low, vou colocar para compra e para venda, que você pode definir para compra High-Low e venda trailing stop ou vice-versa, você escolhe como você quer. O que é o High-Low? Vou abrir aqui no gráfico, no Trading View, adicionei aqui um High-Low, né, um indicador de High-Low. O High-Low nada mais é do que as médias móveis de 3 períodos, pelo menos o robô calcula com média móvel de 3 períodos, das máximas e 3 períodos das mínimas. Então, a grosso modo, simplificando, seria que a partir do momento que se identifica que o preço caiu abaixo das 3 médias móveis mínima, é um indicador de venda. Por isso que até a escada muda aqui para vermelho. E que o preço subiu acima das máximas, é um indicador de compra, né? Então é assim que o robô funciona também. Se ele tem na média móvel máxima, o preço subiu acima dessa média móvel máxima, ele compra. E se caiu da mínima, ele vende. Até foi colocado uma pequena explicação, né? Que seria isso mesmo, as 3 médias móveis, das máximas e da mínima. Então, se estiver maior que a média do high, ocorre um disparo de compra, e ao contrário, a venda. Dando sequência ao outro indicador, vamos para o canal de Keltner, que ele é um pouco mais complexo no robô, os ajustes dele. Então você escolhe também Keltner Channel, né? Tanto faz para compra, para venda, vai depender da sua estratégia. É possível usar tanto para compra quanto para venda. Ele tem uma aba porque existem diversas maneiras de configurar esse canal. Ele é muito parecido com o Bollinger Band. Então eu vou mostrar aqui no gráfico. Já adicionei um canal de Keltner no Trading View. Então, se usar o padrão, o robô vai fazer a seguinte operação: caso o preço quebre a banda superior, ele vende, e se ele quebrar a banda inferior, ele compra, né? Daí, no robô existem algumas nuances, como por exemplo, quantos por cento ou fração de porcentagem tem que quebrar acima, né? Aqui, para quebrar acima da banda alta para vender, e quantos tem que quebrar abaixo para recomprar. Quantas vezes tem que quebrar, ou seja, para fazer o disparo, né? Nesse caso aqui, ele quebrou uma vez, né? Aqui ele quebrou uma vez, 2 vezes, 3, várias vezes. Então você pode definir quantas vezes quer que quebre para disparar, né? Qual é o tamanho do período da média móvel, da linha central? O próprio TradingView ele traz esse padrão como 20, mas você pode definir 20, 21, 22, o período que você quiser. A média móvel dos preços, ele calcula a linha central. Para calcular as bandas superior e inferior, ele usa o ATR, né, que é um indicador de volatilidade. Você também define qual período. Eu recomendo, se você coloca 20 aqui, você colocar 20 aqui. Mas existe na literatura algumas pessoas que usam, por exemplo, 20 aqui e o ATR, que seria desses períodos de banda, como 10.
mas isso vai da sua estratégia. E o multiplicador, quanto maior esse multiplicador, mais largo fica a banda, né? Eu vou dar um exemplo. Aqui a banda está configurada no TradingView como 1. Se eu colocar 2, vai ficar mais largo. Tecnicamente, essa configuração aqui é a configuração que está mostrando aqui no robô. Período de 20, ATR de 20 e multiplicador de 2. Né? Você pode usar também mais estreito, 0.6, por exemplo. Então, se colocar 0.6 no robô, estaria lendo algo muito parecido com isso aqui. Opa, 0.6. Estaria lendo como isso, uma banda mais estreita. Então, também faz parte dessa nuance. Outra opção que existe no robô é o breakout. O que é o breakout? Se eu marcar para funcionar como breakout, ele inverte toda a lógica. Então, o que seria o breakout? Talvez aqui não seria tão interessante, mas seria o seguinte: quando o preço quebrar a banda superior, ele faz a compra. Porque, ou seja, ele quebrou uma resistência, que a banda superior acaba sendo uma resistência, então ele quebrou, a tendência é subir. Aqui daria bem, ó. Ele quebrou aqui, compraria aqui, você poderia vender aqui. Já quando ele dá o breakout, ele quebra o suporte, seria um indicativo de venda. Então aqui no caso, por exemplo, quebrou para baixo, seria um indicativo de venda. Então é sinal que pode continuar a vir caindo, que realmente é o que está se confirmando aqui. Então isso vai depender de qual tendência está acompanhando. Se você usar como breakout, é bom você usar o canal de Keltner com tendências de subidas ou de quedas. Se você quer usar ele no modo tradicional, em que caiu a banda inferior compra, subiu a banda superior ele vende, aí você pode usar um pouco mais lateralizado. Deixa eu ver qual outro detalhe que eu poderia colocar aqui. Você pode usar também com essa confirmação de MM, de médias móveis. Fica interessante. Vou dar um exemplo aqui. Vou adicionar uma média móvel aqui, EMA, por exemplo, média móvel exponencial, né? Pode ser esse valor de 9 aqui. Então, tá vendo que vou mudar a cor para ficar mais fácil de poder enxergar. Vou colocar uma cor vermelha. Então tá vendo essa média móvel de 9? Eu chutei um valor aqui. Então o que ele vai acontecer? Se eu usar o padrão, que é no momento para compra abaixo da média inferior, ele só ia aceitar se essa compra tivesse abaixo da média móvel, que nem aqui. É o que o robô ia fazer. E a venda a mesma coisa. Ele só ia comprar quando desse o disparo para cima, se tivesse acima da média móvel. Então essa confirmação acaba ficando uma coisa interessante para usar com canais de Keltner, por exemplo. Bom, seria isso. Muito obrigado.